Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, antemão desejo a todos vocês um dia abençoado, cheio de paz e que venha ser governado pelo Espírito Santo de Deus toda a sua trajetória. Meus amados irmãos, eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que têm nos acompanhado aqui no canal, que têm também nos ajudado, que têm compartilhado os nossos vídeos, que acredita no poder de Deus, na palavra de Deus, que acredito no nosso chamado, a qual o Senhor nos chamou e nos designou para poder estar anunciando, pregando a tua santa palavra. Eu queria trazer uma breve reflexão para os irmãos. 3 atitudes que pode levar à morte espiritual ou que está levando à morte espiritual de muitos. Primeiro, ver. A gente observa que os nossos olhos têm um poder de atrair o bem e também o mal. A gente olha para uma coisa e a gente olha para aquilo que às vezes não é nosso e a gente deseja. E isso pode levar à queda espiritual. Ou seja, a ambição, o desejo pode entrar através dos olhos. Veja bem que Eva, quando ela viu a fruta, ela achou bonita e desejável. Então, ela se aproximou e foi um dos motivos dela comer aquela fruta. A ordem de Deus é para não comer, só que ela achou desejável, bonita. Então, nem tudo que a gente olha, que a gente pensa que é bom para a gente, é bom. Às vezes é bom aos nossos olhos, mas é reprovável diante de Deus. Segundo, Davi, o rei Davi, ele deixou de ir para a guerra e ficou em casa. O primeiro erro dele é para ter ido para a guerra e ele ficou em casa. E ele na varanda, certamente, ele vai ver Betseba. Quando ele vê ela, seus olhos se enchem. Ele deseja ela. E aonde nós conhecemos toda a trajetória de Davi, que levou ele a um momento ali que ele teve que se humilhar, pedir perdão, se prostrar diante de Deus, para poder alcançar o perdão de Deus, porque ele vai possuir Betseba. E veja bem, tudo pelo olhar. O nosso olhar, a gente tem que pedir ao Senhor que unge o nosso olhar, que unge ele. Senhor, unge o meu olhar, unge os meus olhos, não deixa eu ver algo que eu desejar. E não se lembra de Acã, no capítulo 7 de Josué, e ele desejou, ele cobiçou, ele viu a capa babilônica, o ouro, a prata, e escondeu debaixo da sua tenda. E quando o povo se agrupou, que foi a guerra na cidade de Ai, o povo perdeu. Antrora tinha vencido Jericó, uma cidade que, pela lógica humana, não tinha possibilidade alguma de entrar. Mas houve a intervenção de Deus, os muros caiu e eles conseguiram entrar e obteve a vitória. Agora eles vão entrar na cidade de Ai, um exército bem mais inferior do que os deles, e eles perdem a batalha por causa do pecado de Acã. Porque ele viu, ele desejou e ele consumou. Então devemos tomar cuidado com o nosso olhar, pedir ao Senhor que a gente não venha desejar aquilo que não é nosso. Tem coisa, irmãos, que a gente não precisa nem perder o tempo desejando para que não venha alimentar algo e o diabo procurar trazer até a você aquele algo de forma errada, de forma corrupta, que pode te levar mais na frente a uma queda maior. Não enxerga o hoje não, enxerga o amanhã. Tudo que o homem semeia na carne o homem vai colher. Veja bem, segunda coisa que está levando à morte espiritual de muitos, ouvir isso, ouvir, cuidado com aquilo que você está ouvindo. O que você está ouvindo está te aproximando de Deus ou está te afastando de Deus? O que você está ouvindo está te levando para perto de Deus ou está te afastando de Deus? Eva, ela ouviu a serpente
e não deu ouvido a Deus. A palavra do Senhor para Eva foi de confronto: não coma, não toca. Mas a palavra da serpente foi: coma, toca, que você não vai morrer. Qual voz você está ouvindo? Precisamos atentar a tudo isso, irmãos, porque hoje muitos estão ouvindo músicas impropícias. Hoje, muitos hinos, louvores, entre aspas, que não louvam mais o nome do Senhor, que não dá mais toda a honra, toda a glória, a majestade ao Senhor. Será de fato que nós estamos ouvindo, está atraindo Deus para nossas vidas? Ou está afastando Deus das nossas vidas? Pensa nisso. Devemos refletir nisso. Sabe o que nós estamos ouvindo? Irmão, se alguém chegar até você e falar bem assim, fulano, isso e aquilo, não, irmão, vamos olhar para a vida dele, para a vida dela. Tem pessoas que querem que você fale algo, para depois chegar na outra pessoa e falar bem assim, fulano falou isso e isso. Ou seja, tem pessoas que trabalham para Satanás, para poder trazer dissensão, fofoca, divisão. Então devemos tomar cuidado com o que a gente ouve. Se não edifica, descarta. Coloque um filtro. O filtro, irmãos, ele tem uma finalidade. Nós coloca a água, ele vai filtrar a água e vai vir a água sem nada. Tudo que é de ruim fica no filtro. Ele filtra tudo. Os nossos ouvidos têm que ter um filtro. O nosso olhar também tem que ter. Temos que filtrar o que as pessoas falam para a gente. O que é bom, a gente absorve para a gente. O que não edifica, a gente deixa passar, descarta. Tem coisas que não vale a pena a gente ouvir. E terceiro, que tem levado à morte espiritual de muitos, falar. Devemos tomar cuidado com a nossa fala, o que a gente tem falado para as pessoas, o que a gente tem levado para as pessoas. Será se o que eu estou falando está edificando? Será se eu estou usando a minha boca que Deus deu para poder louvar o nome dele? Que a Bíblia diz, abre a sua boca e eu a encherei. Então, quando a gente abre a nossa boca para a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nossas vidas, nos enchendo cada dia mais da presença de Deus. Tem pessoas que só abrem a boca para poder falar piada, para poder ficar com conversinha fiada, para poder ficar falando coisas impropícias. Foge desse círculo de vida de pessoas que só abrem a boca para poder falar besteira, que não vai edificar você em nada. Fuja, saia de perto desse povo. E se porventura você tiver com esse tipo de piada, de conversinha besta, que não tem edificação nenhuma espiritual, sai fora. A Bíblia diz em 1 Coríntios, quando vos for apresentar o Senhor em uma oportunidade, seja cânticos espirituais, louvores espirituais, seja profecia, examinando. Então observe, irmãos, uma coisa, a gente devemos estar atento a isso. Será que o que nós está saindo da nossa boca é algo que edifica, algo espiritual, algo que está louvando ao nome do Senhor? Ou algo que, quando a pessoa se assenta nas rodas das pessoas, está falando a mesma língua do que ela? Eu não posso ser uma coisa na igreja e fora dela eu ser totalmente outra coisa. Isso é viver de aparência. Isso é uma capa. Eu vou estar servindo a Deus em vão. Eu preciso aceitar o tratamento de Deus na minha vida. Essas três coisas que eu falei aqui, olho, ouvir e falar, tem matado muita gente espiritual. Tem entristecido o Espírito Santo na vida de muita gente. Então, devemos analisar, devemos pensar, sempre pedir um direcionamento do Senhor para poder estar pregando, para poder estar conversando com alguém, porque um dia alguém vai chegar até você e falar assim, irmão, me dá um conselho. Por quê? Porque viu em você uma pessoa de Deus, mas uma pessoa que fica com piada, com gracinha, jogando conversa fora, botando apelido nos outros, chamando por apelido. Essa pessoa jamais, quando alguém precisar de um conselho que não é evangélica, vai procurar essa pessoa. Não vai procurar essa pessoa, não, mas vai. Que a pessoa não tem nada de bom para poder oferecer para mim, mesmo sendo cristão. Não tem uma palavra para poder oferecer para aquela pessoa. Não tem uma mensagem de Deus para aquela pessoa. Então devemos pensar
nesses 3 requisitos, levar para a nossa vida e estar em vigilância no nosso olhar, vigilância no nosso ouvir, vigilância no nosso falar. Devemos estar constantemente em vigilância. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra em seu coração e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a viver piamente esta palavra, exercendo ela no nosso cotidiano. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.